E agora sim, dando as boas-vindas para o nosso entrevistado de hoje, ressaltando, como sempre, que todas as entrevistas, a ordem delas foi sorteada, né? E assim trouxe-nos uma ordem para os candidatos presentes. E hoje nós recebemos o candidato a prefeito pelo PL, Marcelo Heitor. Marcelo, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Galo, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes, né, os que estão nos acompanhando também aqui pelas redes sociais. Muito obrigado pelo convite, parabéns ao Grupo CIOF, né, pela cobertura das eleições e muito bom estar aqui nessa manhã. Muito bem, Marcelo, para a gente falar um pouquinho também sobre todo esse trabalho sendo desenvolvido e que agora já efetivamente, né, iniciada a campanha eleitoral agora no dia 16 de agosto. Exatamente, Galo, né, agora dado a largada oficial, né, a partir do dia 16, estamos aí trabalhando e certamente andando pela cidade, conversando com as pessoas, e isso tem nos trazido bastante ânimo, né, durante já esse período eleitoral, que certamente será muito promissor. Marcelo, falando um pouco do seu plano de governo, até para a gente começar de uma forma estruturada, como é que foi montado realmente seu plano de governo? Como que você estruturou todos os eixos e tudo que foi feito do plano de governo lançado pela sua coligação? Bom, Galo, nosso plano de governo, posso dizer, Rodrigo, que certamente foi um plano ouvindo as pessoas, né? Conversando com as pessoas, ouvindo as necessidades das regiões aqui da nossa cidade, também da zona rural, e isso foi construído a várias mãos, né? A doutora Regina e eu, nós nos empenhamos muito para apresentar, posso dizer, na nossa opinião, o melhor plano de governo para a nossa cidade. Um plano moderno, um plano que traz aí vários pontos, inclusive de bastante ousadia, podemos dizer, com o propósito de colocar a nossa cidade no novo patamar, e isso certamente nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Marcelo, em relação ao plano de governo, eu destaquei alguns pontos aqui para a gente discutir ao longo do programa de hoje. E um desses pontos me chamou a atenção aqui, que é o estabelecer a integração entre as políticas públicas municipais, estaduais e federais. O senhor é um candidato a prefeito do PL. Isso. PL que dialoga com o governador Romeu Zema, mas que não dialoga muito com o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que seria essa integração em relação a essas políticas públicas municipais e federais? Bom, Rodrigo, eu acredito, né, que o diálogo, a construção de políticas públicas, ela é um fator que independe, né, de partido político, independe do lado que nós estamos. Porque nós estamos falando certamente de recursos que são de todos nós, né, recursos que é do Poços Caldense, e a ideia é de fato a gente criar inclusive um centro de pessoas que venham desenvolver projetos na nossa cidade. Nós sentimos hoje uma falta de projetos, de proposta para buscar recursos na esfera estadual, buscar recursos na esfera federal, e essas pessoas, esse centro, é para de fato integrar, né, as políticas públicas que nós vamos desenvolver para Poços de Caldas e, claro, buscar recursos na esfera estadual, buscar recursos na esfera federal. O senhor não vai deixar de buscar recursos por ser do governo do PT ou por ser do governo Lula ou ser um governo contrário ao PL, por exemplo? Certamente não, inclusive posso dizer, Rodrigo, que nós temos hoje a maior bancada de deputados federais, que é do PL, uma bancada também de senadores, e como eu disse, né, o recurso é um recurso público, é um recurso de todos nós, e sou uma pessoa que sabe respeitar as diferenças, que tem diálogo, e eu entendo que como prefeito tem a obrigação de buscar esses recursos para a nossa cidade, e certamente esse centro de inteligência, eu posso dizer, vai integrar as nossas políticas públicas, e nós iremos aí bater na porta, certamente do governador do nosso estado e também do governo federal, buscando esses recursos para a nossa cidade. Falando um pouco ainda sobre o quesito do plano de governo, a gente vê que você até mesmo tem trabalhado muito no quesito da segurança pública, né? Você com a segurança pública tem enfatizado muito que o quesito da saúde junto à sua vice Regina CIOF. Como que você vê como as ações prioritárias dentro da segurança pública a serem tomadas de forma até urgente aqui no município, Marcelo? Bom, Galo, nós percebemos, eu percebo, né, que temas muito importante nesse momento, certamente, a segurança pública e a saúde. A bandeira da segurança pública é algo que eu venho já falando há muito tempo, inclusive durante o meu mandato como vereador, e será um tema que nós daremos muita importância, não só na campanha, mas certamente
depois de sermos eleitos. Então, queremos fortalecer a nossa Guarda Municipal. Nós temos dado, por exemplo, para vocês que estão nos assistindo, a ONU coloca que a cada 250 habitantes nós tenhamos um policial militar. E hoje, para você que mora na Zona Sul, só para ter uma ideia, uma região com mais de 60 mil habitantes, geralmente nós temos ali uma patrulha com 2 policiais, ou seja, nós temos 2 policiais para uma região de 60 mil habitantes. Então nós sabemos que a Polícia Militar faz um excelente trabalho, porém nós temos aí uma grande limitação de policiais nesse momento. Então nós precisamos avançar com a Guarda Municipal, precisamos preparar a Guarda Municipal para que elas tenham condição de fato de operar, de nos ajudar na segurança pública, não apenas na guarda do patrimônio, não apenas na ajuda nas escolas, mas enfim, precisamos avançar para que tenhamos segurança, e a Guarda Municipal certamente será muito importante nesse momento. E a saúde, claro, a saúde inclusive, tenho uma grande alegria de ter a doutora Regina, no qual mando aqui um abraço para ela, como uma servidora de carreira com 34 anos, servindo a população como pediatra, tem um grande conhecimento da área de serviço público, em especial do SUS, uma pessoa que de fato vem e soma muito. E nós temos aí, Galo e Rodrigo, um cuidado com a saúde que passa desde a saúde bucal, né, onde nós temos aí ótimos profissionais, mas que vai na questão dos exames, consultas, cirurgias eletivas, ou seja, teremos aí uma atenção muito grande para a segurança pública e, claro, para a saúde do nosso município. Na questão da segurança pública no seu plano de governo, o senhor exalta muito a questão da Guarda Municipal, desde a aquisição de equipamentos, viaturas e fortalecer e aumentar o efetivo, promoveu o edital para o concurso público da Guarda Municipal e oferecer treinamento contínuo à Guarda. O senhor é a favor da Guarda Municipal armada? Sim, sou a favor da Guarda Municipal armada, preparada, né? Nós temos aí, por exemplo, hoje um efetivo muito pequeno da Guarda. Pessoas que, muitas delas, já estão na fase ali da aposentadoria, né? Então nós precisamos ter um concurso público, nós temos defendido, aliás, né? Nós já aguardávamos que esse concurso público já tivesse sido realizado, né? Mas infelizmente não realizou até o momento, então nós precisamos de um concurso público para a Guarda Municipal, precisamos prepará-las, né? Então nós defendemos que a Guarda Municipal seja preparada, e sim, eu defendo uma Guarda Municipal armada, que, claro, vai proteger o cidadão de bem. Então, não vejo nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, vejo isso como algo muito positivo. Aliás, Poços de Caldas é uma das poucas cidades da nossa região que nós temos uma Guarda Municipal desarmada, né? Então, defendo sim, Rodrigo. Como que o senhor enxerga hoje a estrutura da Guarda Municipal? Muito precária, infelizmente, né? Nós temos ali servidores competentes, servidores que, de fato, fazem o seu trabalho com muita responsabilidade, mas infelizmente a gente vê que alguns deles acabam sendo utilizados muitas vezes no trânsito ali, junto à XP Park, fazendo ali uma averiguação, multas, e eu vejo a Guarda Municipal muito além, né? Então, para você que é Guarda Municipal, quero que ao você vestir a sua farda, você sinta orgulho de colocar essa farda da Guarda Municipal. E para os criminosos, que fica o recado: Poços de Caldas não será um lugar onde eles terão tranquilidade, né? Nós precisamos dar esse recado, nós precisamos ser firme nesse sentido. E essa firmeza parte, claro, a princípio da administração pública, né? Então, o recado tem que ser dado. A criminalidade não terá espaço, ou seja, não terá conforto na nossa cidade. Precisamos defender o cidadão de bem. Marcelo, ainda até para a gente fechar o tema da segurança pública, você falou muito sobre o quesito do monitoramento com inteligência artificial em câmeras aqui. Como é que seria essa ideia? Galo, hoje nós temos ao nosso favor, precisamos explorar isso nas nossas cidades, a questão da inteligência artificial, aliás, a tecnologia. Um exemplo que tem sido utilizado em vários municípios, Rodrigo, com relação à inteligência artificial é na questão dos semáforos. Hoje nós temos semáforos, temos condições de buscar essa tecnologia, no qual a inteligência artificial em tempo real, ela consegue monitorar o trânsito da cidade, dando abertura, fechamento em ruas que ou está com trânsito leve ou está com trânsito congestionado. Então hoje nós temos, junto ao Google, uma plataforma de inteligência artificial, onde cerca de 80 cidades já está utilizando. Então um exemplo, né, de tecnologia que pode ser aplicado em favor do cidadão, que pode ser aplicado na administração pública, e isso pode gerar recursos, pode gerar
economia, né? Então precisamos sim avançar, colocar Poços de Caldas na vanguarda da tecnologia, temos condições para isso. Infelizmente, a gente percebe que alguns setores da prefeitura, muitas vezes, ainda existe uma falta de equipamentos, né? Então vamos avançar com a questão da tecnologia aqui no nosso município. Só para fechar a pauta de segurança aqui, me chamou a atenção no seu plano de governo 2 pontos que citam o Parque José Afonso Junqueira. O primeiro deles, que o senhor cita a melhoria permanente de iluminação em áreas públicas, cita parques e praças da cidade, também o Parque José Afonso Junqueira, e fala de elaborar o projeto de segurança específica para a Praça José Afonso Junqueira. Isso teria a ver com o combate ao uso de entorpecentes nessa área? Certamente, Galo, certamente. Infelizmente, essa nossa querida praça, né, é um cartão postal aqui da nossa cidade, né, onde nós temos aí muita alegria, muitas coisas acontecem ali, registros nacionais, históricos é feito nessa praça e precisamos sim, né? Inclusive apresentei um projeto na Câmara Municipal, um projeto que coloca pessoas que forem fragadas, né, usando entorpecente, usando drogas, que elas tenham uma punição administrativa, e isso é possível fazer dentro do nosso município. Então é um projeto que eu apresentei, está tramitando na Câmara Municipal e nós queremos dar uma atenção à praça, sim, porque é de fato um cartão postal da nossa cidade. Aliás, né, todas as praças, mas precisamos ter uma atenção, porque é a entrada da nossa cidade, né, onde eu quero, né, estar com a minha família, passeando noturnamente, com tranquilidade, e a segurança pública ela é muito importante para isso. Muito bem, a gente passa a discutir agora a questão da saúde no plano de governo do Marcelo Heitor, e alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles, credenciar o Hospital Margarita Morales em UPA tipo 1. Isso aqui é uma bandeira já antiga da sua vice, que é a doutora Regina, né? Exatamente, uma bandeira da Regina, uma bandeira minha enquanto também. Vereadora, isso, né? Sim. Queremos, né, colocar ali o Margarita Morales como uma UPA que eu tenho certeza que ela será muito importante para a região da Zona Sul, onde terá ali um pronto atendimento, e o Margarita Morales está preparado para isso. Precisamos buscar aí e finalizar esse credenciamento para que o próprio Margarita Morales possa receber recursos da esfera federal, e isso vai ajudar muito na saúde do nosso município, em especial ali para os moradores da Zona Sul. Então nós vamos trabalhar para que o Margarita Morales possa se tornar ali uma UPA. Outro ponto que eu achei curioso e interessante do seu plano de governo é a questão da implantação do Corujão da Saúde, que é algo mais ou menos que o João Dória fez enquanto prefeito de São Paulo. Isso, Rodrigo, nós temos percebido, né, que existe uma grande fila por exames, demandas por pequenas cirurgias, e isso pode ser feito. Nós entendemos que, inclusive, essa proposta do Corujão, que vai trazer um maior tempo. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de poder ir no horário normal, ali para uma consulta, para um exame, até para uma cirurgia. Então o Corujão da Saúde ela vem para poder desafogar, em especial fazendo uma parceria com clínicas particulares. É possível que isso seja realizado, inclusive em momentos que essas clínicas particulares e hospitais muitas vezes está no momento um pouco mais ocioso. Então esse horário ele é oportuno para a população, e certamente isso vai ajudar muito na saúde aqui do nosso município. Então nós iremos trabalhar para isso. Também, entre o quesito aqui da saúde, também você falou um pouco sobre a implantação de alguns bancos, né? Banco de órteses e próteses, materiais especiais, tem implantação também do centro auditivo. É a necessidade de realmente equipamentar a saúde com quesitos específicos, Marcelo? Sim, temos essas demandas, temos essas dificuldades, temos aqui na nossa cidade instituições que fazem importantes trabalhos, por exemplo, a DEFIP, que muitas vezes precisa desse apoio. Então é importante o município buscar esses credenciamentos, buscar esses apoios, e como eu disse no início da nossa entrevista, nós instalando esses locais, certamente a gente tem condição, com esses projetos rodando, buscar também apoio na esfera federal, buscar apoio na esfera estadual. E vi também aqui que vocês pretendem efetuar a reavaliação técnica e jurídica do contrato da OCIP da Santa Casa de Pirapora, né? Isso, Galo. Nós temos hoje uma grande dúvida, uma dificuldade de fato entender se essa contratação, se a questão da tão falado Salto de Pirapora, um contrato que foi feito com uma dispensa de licitação na ordem de hoje de 75 milhões de reais, ele precisa de uma análise, ele precisa ser entendido se ele está sendo executado de uma forma
que tem contemplado aí a nossa cidade. Temos visto com preocupações com relação a muitas reformas que têm acontecido e muitas vezes tem que ser refeito. Isso tudo traz uma preocupação. Então, é preciso uma análise desse contrato. Esse contrato ele foi estendido até julho de 2025 e nós queremos, de fato, entender melhor. A Câmara tem cobrado bastante para saber se isso tem tido efetividade e se esses recursos não poderiam estar sendo aplicados aqui na nossa própria cidade. Disse agora há pouco, temos muitas clínicas, hospitais que podem trabalhar em parceria com o município e muitas vezes esse recurso que está saindo do nosso município pode ficar aqui no nosso município, movimentando a nossa economia e dando um atendimento para a nossa população, que é isso que é o importante. Essa questão do prontuário eletrônico para uma gestão mais eficiente, Marcelo, um sistema de informação integrada, é uma promessa antiga que nunca foi tirada do papel. É possível? É possível e digo, né? Isso é extremamente importante e urgente, né? Uma organização da saúde, ela passa inicialmente pelo prontuário eletrônico. E o que é o prontuário eletrônico? É o cadastro, o histórico do paciente e por onde ele passa é feito o registro. Então, muitas vezes, você que está em casa, vai num PSF, passa por um atendimento, é feito ali um pedido, uma receita, e isso muitas vezes acaba se perdendo no trajeto, né? Anos depois, a pessoa às vezes precisa de um novo atendimento e o médico não tem esse histórico. Então é importante essa integração, o prontuário eletrônico, ele é extremamente importante para beneficiar o cidadão que precisa de um atendimento bom na saúde, mas também que a gestão da saúde, a gestão pública, ela tenha conhecimento do que está acontecendo. Muitas vezes o médico, ele, por falta de conhecimento do médico, do remédio que está no estoque, às vezes ele acaba receitando um remédio que não tem mais no estoque. Então, com o prontuário eletrônico, ele pode acessar diretamente ali o cadastro de todos os remédios, indicar um remédio correto, um remédio que vai atender ali o cidadão. Então, o prontuário eletrônico ele é extremamente importante na organização aqui da nossa saúde. Marcelo, nós tivemos recentemente a criação, durante o governo do prefeito Sérgio Azevedo, da Secretaria de Meio Ambiente, que inclusive foi uma bandeira da sua vice, a doutora Regina. Um projeto, uma ideia boa, mas que hoje é uma das secretarias mais mal avaliadas da atual gestão. Primeiro, como é que o senhor vê a gestão da Secretaria de Meio Ambiente hoje aqui na cidade? Bom, Rodrigo, a gente tem ouvido, de fato, muitas reclamações, né? É uma secretaria muito importante, né? Como você bem disse, a Secretaria de Meio Ambiente, ela traz aí, principalmente para os empreendedores, para as pessoas que precisam de licenciamento, ela traz uma agilidade no processo, isso é muito importante, ele é muito bom. As pessoas que precisariam, né, muitas vezes, de um licenciamento, tinha que ir até Varginha e isso era muito ruim. Então hoje a Secretaria de Meio Ambiente que hoje nós temos é algo importante para o nosso município. Claro, precisamos avaliar aí de uma forma mais criteriosa o porquê, né, isso tem acontecido, essas reclamações, para que essa secretaria ela tenha o seu desempenho pleno e, claro, atendendo aqui a nossa população. Bom, outro ponto que eu lhe pergunto o senhor pretende criar alguma secretaria, pretende extinguir alguma secretaria, haveria alguma reforma administrativa? Bom, hoje nós temos aí um ponto que nos traz bastante preocupação, que é com relação à saúde financeira do nosso município. Hoje nós temos 17 secretarias aqui no nosso município, algumas delas com secretário adjunto, e precisamos ter uma responsabilidade muito grande com a saúde financeira do nosso município. Já tem visto alguns candidatos, além de já termos 17 secretarias, prometendo novas secretarias, ou seja, me parece que não está com muita responsabilidade fiscal ou não conhece a realidade financeira aqui do nosso município, que é algo que me preocupa. Então nós podemos enxugar secretarias, né? Acredito que ao invés de ter 17, precisamos diminuir. Nós temos aí o exemplo do governo Bolsonaro, que diminuiu várias secretarias, né, e o atual governo federal ampliou para mais de 40. Isso é recurso público, isso é imposto, é fruto do nosso trabalho. Então, onde nós temos condição de mexer, vamos mexer. Obviamente, quando nós falamos de gestão e recurso financeiro, é óbvio que o servidor público que terá e tem o meu respeito, esse a gente vamos valorizar, precisamos sempre apoiar. Mas onde nós temos condição de mexer, Galo e Rodrigo, nós vamos mexer. E a secretaria, hoje eu vejo sim que nós temos condição de colocar secretários com
responsabilidade em outras secretarias, dividindo esse peso e diminuindo, claro, a carga e o peso para a população. Acho que isso é o principal. Falando um pouco também sobre, você entrou no quesito de servidores e obviamente que diretamente a gente fala sobre empregos, né? Eu vi que no quesito de empregabilidade ou até na área de emprego e renda, você pretende criar também um banco de currículos, né, aqui da prefeitura. Como que você analisa isso, Marcelo? Bom, geração de emprego, né, geração de renda, isso é um projeto que beneficia toda a cidade, né? É um projeto, eu digo que talvez é o projeto social mais importante, que dá dignidade, que traz aí o recurso para a família, para poder criar os seus filhos, enfim. Então a geração de emprego ela é muito importante. Hoje nós temos no nosso município muitas empresas que estão vindo, outras que estão em processo de instalação. E para que isso aconteça, nós precisamos preparar também, ter esse cadastro. O poder público tem condição de criar um banco de currículos, ou seja, ter o cadastro das pessoas que estão em busca de trabalho e não só esse banco de currículo, Galo. Nós precisamos também... o poder público precisa ajudar a preparar essas pessoas para que quando as empresas chamarem, elas estarem preparadas. Então nós queremos criar esse banco de currículo e nós também queremos criar e desenvolver projetos para que venham parcerias como Senai, Senac, os S's, né, que nós temos aí tanto aqui no nosso município em apoio à formação, à preparação desses futuros profissionais. Infelizmente, conforme dado do CAGED, no mês passado nós tivemos um saldo negativo de 68 empregos. Então fica a pergunta, bom, se nós temos empresas que estão vindo, onde estão esses empregos? Então nós precisamos ter uma preocupação com a geração de emprego, precisamos apoiar os empreendedores aqui do nosso município, precisamos apoiar em todos os setores, e quando nós falamos em todos os setores, indústria, comércio, o próprio turismo, que é hoje uma empresa e tem funcionado bem no nosso município. Então, precisamos ter essa capacitação e precisamos dar esse apoio na geração de emprego e, claro, buscar aqui uma atenção especial para os nossos munícipes. Na área da educação, o que você pretende fazer para diminuir a fila das vagas em creche e tudo mais? Inclusive, é uma promessa de praticamente todos os candidatos. Por que o senhor vai zerar a fila da creche e os outros candidatos não vão? Bom, nós queremos zerar essa fila, né? Certamente nós queremos zerar essa fila, vamos trabalhar para isso, é um grande desafio. Hoje nós temos aí mais de 1.000 crianças ainda na fila de espera, e isso para o pai, para a mãe que tem um trabalho, que precisa ter um apoio do poder público, ele sabe o quanto isso é importante. Eu digo que para uma família, Galo e Rodrigo, se torna talvez o principal desafio. Então nós precisamos ajudar. Uma construção de uma creche não se faz do dia para a noite. Então nós precisamos encontrar esses locais. Por exemplo, nós sabemos que Vila Matilde, né, onde nós tivemos ali várias construções de predinhos, de apartamentos, é um local que precisa ali de uma creche. Então nós precisamos construir creche. Mas a partir de janeiro de 2025, nós assumindo a prefeitura, é óbvio que isso leva um tempo. Então eu penso e busco parcerias, por que não? Com as escolas, com as creches particulares. É possível essas parcerias, nós temos lei, inclusive aprovado pela Câmara, que nos dá essa possibilidade. Então quero fazer essas parcerias com essas creches particulares para que a gente consiga trabalhar e zerar essa fila. É um grande desafio, mas certamente nós vamos trabalhar e isso é um compromisso que nós temos. O senhor fala que investir em métodos mais eficientes de ensino, equipamentos modernos, mais laboratórios com computadores, laboratórios de ciências e bibliotecas para criar ambientes de aprendizado. Hoje nós temos o método Ativamente da Prefeitura. O senhor aprova? Não aprovo, infelizmente, né, a gente conversando, e aqui eu falo porque tenho conversado com profissionais da educação e infelizmente, inclusive, palavras dos próprios educadores, profissionais da educação, é um método que parece que não tem tido uma grande eficiência. E quando nós colocamos o custo disso para a educação e para a nossa cidade, é um custo muito alto. Inicialmente foi feito um contrato de R$2 milhões, inclusive com dispensa de licitação, algo que eu acho muito ruim, né? Precisamos ter a concorrência, né? Acredito que esse método apresentado nós poderíamos ter em outras cidades do Brasil.
Foi feito a dispensa de licitação na ordem de 2 milhões e recentemente foi feito novamente um contrato, agora sim, em 2,5 milhões de reais. Então, quando nós colocamos aí o custo e o benefício, inclusive ouvindo os profissionais da educação, eu vejo que não tem sido eficiente. Falando antes do intervalo, mobilidade urbana, Marcelo, o quesito das ligações de regiões aqui de Poços, eu vi que você pretende desenvolver estudos sobre mobilidade urbana, buscando integrar os bairros Morumbi ao Florença, integrando também outros bairros como Tiradentes, ligando a Zona Sul à Zona Oeste, e o bairro Florença ao bairro São Carlos, não é? Isso, Galo. Hoje nós temos aí um grande desafio em Poços de Caldas, que é o trânsito, né? Todos nós aí que andamos não só pelo centro da cidade, mas pelos bairros, nós vemos hoje que o trânsito tem sido aí um grande desafio. E a tendência, infelizmente, que piore, né, se nós não tivermos aí algumas medidas que venham solucionar, amenizar, e isso nós temos pensado, nós temos buscado. Nós temos aí o centro administrativo, que está ali na Zona Oeste, algo que provavelmente dará, inclusive, um congestionamento maior ali na Avenida João Pinheiro, Champagnat, Nico Duarte. Então nós precisamos pensar em soluções. E quais têm sido essas soluções que nós temos buscado e estudado? Uma delas, como você bem disse, para você que mora ali no Morumbi, Vitória 1, 2, 3, parte ali do Santa Ângela, sabe que para vir ao centro, né, ou que seja para ir na Zona Oeste, a pessoa tem que descer, atravessar toda a área central para poder, exemplo, chegar na Zona Oeste. Então, nós queremos fazer uma interligação entre o Morumbi e o bairro Florença, uma distância, para vocês terem uma ideia, de 500 metros, né, que vai ajudar ali vários e vários bairros nessa ligação. Um outro ponto que eu acho muito importante, que é a ligação da Zona Sul à Zona Oeste. Então, para você que mora, um exemplo, na Zona Sul, vai ter que acessar o centro administrativo, você vai ter que descer Saturnino de Brito, Avenida Santo Antônio, passar pela Prefeito Chagas, atravessar toda a área central para poder acessar João Pinheiro. Isso traz um grande congestionamento. Então, a ligação da Zona Sul à Zona Oeste ela é muito importante. E como ela pode ser dada? A princípio, de duas maneiras. Uma, ligando também o Florença até o bairro Tiradentes, que é uma possibilidade extremamente viável, e te digo, inclusive, com apoio e parceria do poder da iniciativa privada, e também o Maculada, até ali a estrada do Maculada, que liga até a Alcoa. Então são pontos importantes. Então a mobilidade urbana ela passa também pelo trânsito, né? Lógico, ela é muito mais ampla do que isso, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça, trazendo um conforto maior para o cidadão e numa melhoria do nosso trânsito. A gente tem um intervalo agora. Sim. Uma pergunta que eu lhe faço, uma pergunta que com certeza já lhe fizeram, e é algo que sempre acredito que vai surgir. O senhor é um candidato evangélico ou o senhor é um candidato dos evangélicos? Eu sou um candidato cristão, né, que sou evangélico, mas obviamente eu tenho falado isso e falo com muita tranquilidade, né, sou o candidato que professa uma fé cristã, evangélico, mas certamente, né, tenho um compromisso e a responsabilidade e entendimento que um prefeito, ele gere uma cidade, ele administra uma cidade para todos, né? Então, para você que é evangélico, para você que é católico, para você que é espírita, enfim, independente da sua religião, da sua crença, do seu credo, vocês podem ter certeza que vocês terão um prefeito que sabe respeitar, inclusive é um princípio que eu carrego, que é a liberdade, né, um princípio cristão, né? Eu digo, se Deus deu a liberdade para todos, o livre-arbítrio, quem sou eu para fazer diferente? Então, certamente vocês terão um prefeito cristão que saberá e sabe respeitar todas as diferenças religiosas. Marcelo, eu vi que dentro do seu plano de governo você tem na aba Gestão Pública o quesito da desburocratização, transparência e participação popular. Quais que vão ser as ações para realmente haver esse processo de desburocratizar algumas áreas da prefeitura? Galo, o sistema, né, infelizmente, o sistema público, muitas vezes ele pode se tornar tão burocrático que afasta o empreendedor. Isso nós temos visto acontecer, infelizmente, aqui na nossa cidade. Então nós precisamos ter uma gestão que seja amigo das pessoas, amigo do empreendedor, amigo em todos os sentidos, em todas as áreas. Então, a questão da desburocratização, né, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico aqui do nosso município. Isso se passa
desde você ter uma tecnologia melhor. Infelizmente, a gente vê que muitos setores da prefeitura, ela acaba se tornando engessado porque muitas vezes ela é em papel ou situações que a gente vê que não se cabe mais. Então nós precisamos ter uma gestão mais eficiente, mais eficaz. Precisamos pensar em métodos para que os investidores aqui do nosso município tenham uma condição e uma tranquilidade melhor no investimento. Então é lógico, nós vamos defender, inclusive é uma bandeira que o PL carrega, que nós temos que ter, facilitar a vida do cidadão, e nós precisamos pensar e certamente vamos trabalhar para isso. Transporte público. No seu plano de governo, revê o contrato de transporte público com o objetivo de melhorar a eficiência e a qualidade. O senhor vai ser um prefeito que vai baixar a cabeça para a empresa de transporte público, não? Olha, o serviço público, o transporte público, né, Rodrigo, ele é muito importante e nós precisamos trabalhar de modo que as pessoas que utilizam o transporte público tenham um transporte público de qualidade, que tenham linhas, que tenham horários e que também tenham aí um preço que seja justo. O que eu vejo hoje e a gente percebe que muitas vezes o trabalhador que sai ali de manhã da sua casa, que muitas vezes precisam de 2, às vezes 4 ônibus, tem tido dificuldades, né? Tem tido problemas e isso também passa inclusive pelo valor da passagem. Um outro problema que nós temos visto, e isso chega na Câmara constantemente, é a falta de horários em fins de semana, a falta de horários noturnos, e isso tem dificultado muito a vida do cidadão pós-caldense. Então nós precisamos, né, com muito respeito, trabalhar o diálogo com a empresa de transporte público, né, de modo que elas entendam, a empresa entende que ela tem um compromisso também com a nossa cidade e obviamente nós vamos avançar. Queremos fazer uma análise, claro, do próprio contrato e buscar medidas para que o cidadão, a pessoa que utiliza o transporte público, tenha um transporte público de qualidade e de preferência com o menor valor. Como que o senhor viu a questão da regulamentação dos transportes por aplicativo aqui em Poços de Caldas? Bom, eu acompanhei aqui por vocês, né? É um projeto que ainda não chegou na Câmara Municipal, né? Pelo que eu pude apurar, eles estavam desenvolvendo esse projeto, mas hoje os motoristas de aplicativo importantes aqui na nossa cidade, então precisamos aí dialogar com respeito e, claro, nenhum pode se sobrepor ao outro, ao interesse do outro. Então vamos analisar isso com bastante cuidado. Na infraestrutura urbana, me chamou a atenção um ponto do seu plano de governo, que é um estudo para a construção de um novo cemitério municipal vertical, através de parceria público-privada e crematório. O que o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho melhor sobre essa sua proposta? Hoje nós temos aí uma dificuldade, por exemplo, né, o cemitério municipal aqui do nosso município, a gente sabe que já está totalmente tomado, né, ou seja, não temos condição de termos novas sepulturas, enfim. Então nós precisamos pensar em propostas inovadoras. Então por que não termos aí uma parceria público-privada para ter, por que não, um cemitério vertical? E agora algo que tem sido inclusive cobrado aqui e temos condição de fazer também um crematório, né? A gente sabe que muitas famílias têm essa opção e é preciso respeitar. Então, como é difícil às vezes uma família aqui de Poços de Caldas ter que levar ali o ente para uma cidade fora para fazer esse trabalho. Então nós temos condição de fazer isso, temos condição de buscar isso, e digo que essa situação, por que não ser feito com uma parceria público-privada, que eu acho que esse é o caminho. Na cultura, eu vi aqui 2 pontos que me chamaram a atenção: um, reformar a URC, e o outro, desenvolver estudos para a construção de um novo espaço cultural com a parceria público-privada, Marcelo. Isso, né? Nós temos hoje o espaço da URCA, que nós sabemos, muito utilizado. Aliás, falta agenda, né, para o espaço da URCA. Por que isso acontece? É o único espaço público, podemos dizer assim, que comporta um público maior, mas infelizmente esse espaço ele precisa de reforma, né? Há muito tempo a gente vem trabalhando, indicando essa reforma, então chegou o momento, né, para que isso aconteça, e agora precisamos de novos espaços, né? Precisamos de novos espaços para a nossa cidade, e um centro de cultura e um centro de eventos é muito importante para o nosso município, para o desenvolvimento econômico,
para o turismo de eventos, para o turismo de congressos aqui na nossa cidade, que isso traz certamente muita geração de emprego, fortalece a nossa economia, fortalece a rede de restaurantes, a rede hoteleira, e isso nós estamos falando numa cidade que ela tem uma vocação natural para o turismo, então nós precisamos ter esse espaço preparado para receber. E claro, quando nós falamos de construção, e nós estamos dizendo que hoje a prefeitura ela tem a sua dificuldade financeira, por que não a gente buscar essas parcerias? Porque o próprio setor privado será beneficiado dessas melhorias, com certeza. Então, vejo que uma parceria nesse sentido ela é muito bem-vinda para o nosso município e certamente vai gerar empregos, vai fortalecer a nossa economia e precisamos buscar isso. Na questão do esporte, o senhor tem como pauta aqui promover a reestruturação total do Complexo Country Club. A sua proposta é de manter a gestão da prefeitura ou entregar para a iniciativa privada? Manter a gestão da prefeitura. No Country Club? Eu acredito que sim, Rodrigo. Ali é um espaço que a gente percebe, né, que as famílias elas têm um carinho histórico dentro do Country Club. Então nós podemos sim, o poder público, ter essa direção, tomar essa frente desse espaço que a gente entende ser muito importante aqui para o nosso município. O senhor, como vereador, tem acompanhado que o Country Club não está numa boa fase, principalmente a questão das piscinas, né? Exatamente, temos acompanhado ali na Câmara. Aliás, né, eu sou candidato a prefeito, mas mantenho ali meu trabalho na Câmara e como vereador temos acompanhado. Infelizmente a gente vê que, por exemplo, a piscina, como você ressaltou, ela precisa ali de um cuidado, enfim, todo espaço precisa de um cuidado melhor. Falando da zona rural também aqui da nossa Poços de Caldas, o que você pretende desenvolver ou até mesmo tem de ações diretas para a nossa zona rural? Olha, a zona rural de Poços de Caldas, nós temos aqui importantes produtores. Poços de Caldas tem uma vocação na área rural que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, um exemplo, os cafés vulcânicos. Nós temos aí importantes cafés que são exportados para todo mundo, né? O próprio azeite, enfim, temos aí uma zona rural que ela precisa ser atendida e uma das demandas que eles têm me pedido e me passado são, posso dizer, duas. A questão da segurança, então nós temos ali condição de ter ali um patrulhamento rural para que tenham uma segurança maior e, em especial, a questão das estradas, né, para que eles possam ter um acesso às suas propriedades com mais facilidade, ter um escoamento da sua produção com mais facilidade. Então nós entendemos e temos condições para isso, por que não deixar ali máquinas à disposição apenas da zona rural? Hoje nós temos máquinas que ficam no SEDET e essas máquinas que poderiam estar ali atendendo nas melhorias das estradas da zona rural, muitas vezes eles percebem que não tem sido atendido. Então vamos trabalhar para que eles tenham aí essa demanda atendida. Na questão da proteção animal, no seu plano de governo tem um ponto que é a extinção das charretes por tração animal com a finalidade turística no município. O prefeito está prometendo agora ele caçar os alvarás que poderiam permitir o funcionamento do serviço. Como é que o senhor avalia essa proposta e essa atitude do prefeito anunciada agora para o início do mês de setembro? Bom, já em várias entrevistas já disse, né, que sou favorável ao termo da tração animal das charretes aqui do nosso município. Temos hoje outros mecanismos para isso, então é algo que eu já defendo. Agora, algo que também eu sempre defendi, né, que as famílias que hoje dependem desse serviço também elas possam ser aí ouvidas, que elas possam ser atendidas. Elas não podem simplesmente ser tirado ali o seu trabalho e elas não têm condição de ser relocado em alguma parte, quem sabe com apoio da prefeitura em algum setor, enfim. Então, as famílias precisam ter essa atenção. Agora, com relação à questão das charretes por tração animal, sou favorável ao termo. O projeto que foi enviado para a Câmara, infelizmente, foi um projeto que nós analisamos e sentimos ele muito pobre, né? Inclusive acredito que não terá condição de prosperar na Câmara, não sei como que serão as decisões das nossas assessorias, mas a princípio senti um projeto que poderia contemplar ter uma segurança maior, em especial para as famílias. Na questão do turismo, o senhor faz uma série de propostas aqui, mas uma pergunta que eu lhe faço e que eu já é algo que a gente chegou até a discutir aqui no programa, a questão, não seria já a hora de se discutir a extinção da Secretaria de Turismo? Olha, eu acho que nós temos uma opção, por que não,
de unir a Secretaria de Turismo, por exemplo, com a Cultura. São secretarias que elas já se conversam e vai naquela linha que eu acabei de falar. Temos condições, sim, de unificar secretarias, de modo que o secretário ele vai talvez acumular 2 pastas, mas são assuntos que se convergem. Então nós temos condição de gerar economia e ao mesmo tempo não perder a qualidade do serviço. Muito pelo contrário, eu vejo que uma secretaria como, exemplo, você me deu, turismo e cultura, elas podem estar unidas. Vejo isso como benefício e volto a dizer, para economizar também os recursos públicos. Falando sobre desenvolvimento econômico, tem a elaboração de um plano estratégico de estímulo ao crescimento dos negócios locais, com captação de recursos, criação e atração de novos negócios. Então, como é que seria desenvolvido isso? Hoje nós temos leis de incentivos à indústria. Isso é muito bom, isso é positivo, atração de indústrias para o nosso município. Mas eu vejo, por exemplo, que faltam propostas, e aí propostas que têm que partir do executivo, que é a competência do executivo, quando nós falamos aí de benefícios, de recursos, isso não pode partir da Câmara Municipal, mas, por exemplo, para o setor, outros setores econômicos, por exemplo, o turismo, por que não na questão do próprio comércio, enfim, precisamos avançar com propostas que outras áreas, outros setores econômicos da nossa cidade possam se desenvolver. Um outro setor importante que nós precisamos ser atentos e precisamos avançar na questão do setor de tecnologia. Hoje nós temos as universidades aqui no nosso município que já contribuem, mas eu acredito que nós podemos avançar mais, nós podemos ter aqui, de fato, uma economia que agregue o serviço. Então, por exemplo, Santa Rita de Sapucaí, ela se desenvolveu em cima da economia de tecnologia. E por que não usufruir dessas boas experiências, dessas boas práticas em município para trazer para o nosso município? Não, eu acredito que aquilo que é bom, a gente tem que pensar e, por que não, trazer, copiar para o nosso município. Eu acho que é isso que nós precisamos. Então, certamente vamos buscar essas inovações e incentivar vários setores aqui da nossa economia. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Poços? Bom, Galo, eu decidi ser candidato primeiro porque eu entendi esse chamado com o propósito de poder servir a população. É o segundo, porque eu sou um candidato que também entende e consegue perceber o avanço que nós tivemos nos últimos anos. Porém, nós podemos avançar ainda mais, temos condição de avançar ainda mais no nosso município. Um terceiro ponto, que eu acredito que você administrar a cidade, você saber administrar uma cidade, isso é muito bom, mas nós precisamos administrar uma cidade com responsabilidade com os nossos recursos públicos, respeitando as pessoas e principalmente com princípios e caráter. E um quarto ponto que eu coloco, porque eu também, hoje eu me sinto preparado para estar à frente da Prefeitura Municipal. Tive minha infância aqui em Poços de Caldas, aqui estudei nas escolas públicas, aqui eu casei, aqui eu tive meus 3 filhos, aqui eu tive minha primeira carteira de trabalho assinada aos 14 anos, aqui eu abri minha primeira empresa, gerei emprego, então eu me sinto preparado para esse desafio. E por fim, eu entendo, Galo, Rodrigo, que um prefeito não é apenas aquele que vai administrar a cidade. Não, o prefeito ele precisa de pessoas boas ao seu lado e nós vamos buscar essas pessoas com responsabilidade, com conhecimento e certamente hoje, o Poços Caldense que está me assistindo poderá ter certeza que terá um prefeito que é amigo do povo e certamente aí, com Deus à frente, nós vamos caminhar nesse grande desafio. Muito bem, finalizando nossa entrevista, a gente sempre reserva o período final para que o candidato entrevistado possa também mandar um recado para os nossos ouvintes e pedir o seu voto, viu, Marcelo? Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui ao convite, parabenizar aqui a Jovem Pan e quero, como disse nessa entrevista, hoje me coloco à disposição do Poços Caldense com o objetivo de poder servir da melhor forma possível, com a experiência que eu tive na Câmara Municipal, onde a gente pôde conhecer
os problemas, os desafios aqui da nossa cidade, sabemos que coisas boas têm acontecido, mas nós vamos avançar, precisamos corrigir muitas vezes as rotas, corrigir prioridades para colocar Poços de Caldas no novo patamar de desenvolvimento. E certamente, com bastante respeito, respeitando a todos, com diálogo e com bastante trabalho, com bastante compromisso, nós vamos trabalhar para uma Poços de Caldas mais segura, com uma educação de qualidade, com uma saúde que atenda a nossa população, para aqueles que levem os seus filhos na escola, tenham a segurança, tenham a tranquilidade que o seu filho está bem cuidado nas nossas escolas, nas nossas creches, e certamente com muita fé em Deus, com muito trabalho, nós vamos trabalhar para que Poços de Caldas seja um orgulho maior para todos nós. Então, quero aqui humildemente pedir o seu apoio, pedir o seu voto para que no dia 6 de outubro você possa votar 22, votar Marcelo Heitor. Muito obrigado. Marcelo Heitor foi o entrevistado, candidato a prefeito pelo PL aqui em Poços de Caldas. São 8 horas e 30 minutos. Repita. 8h30. Para você que esteve conosco ligado aqui nas ondas da 90,9 FM ou pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nós agradecemos muito a sua audiência, a sua companhia. Inclusive, já deixamos o convite, porque amanhã tem mais entrevista, certo, Rodrigo? Correto, Luiz Felipe. Amanhã a gente recebe o candidato a prefeito pelo PMB, Silvio de Assis. Muito bem, a partir das 7 horas e nos demais dias, todos os candidatos a prefeito serão recebidos aqui na bancada do Jornal da Manhã. Um grande abraço a todos. Amanhã tem mais aqui na 90,9. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, tchau.